Sobre o novo coronavírus, sobre a Covid-19. Eu vou conversar agora com a infectologista Patrícia Ferreira, que vai nos atender pelo Skype. Você está conferindo aí agora comigo, né? A Patrícia, que é infectologista e que vai conversar conosco. Patrícia, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar ao vivo aqui do Manhã Total. Eu quero dizer a você que também está em casa, se quiser participar, fique à vontade. Patrícia, diante desses números aí, é uma boa notícia, né? Porque todo dia o Ministério da Saúde está atento a esses números e essa queda, né, aparentemente prova que o isolamento social realmente está dando certo. A gente pode dizer isso? Bom dia. Bom dia, Mônica, tudo bem? Então, eu acordei também lendo notícias nesse sentido de alguns virologistas que fazem o perfil epidemiológico mesmo do avanço da doença no Brasil. E a gente tem a esperança de ver a nossa curva tomando uma outra direção e mostrando que realmente pode ser que nós estejamos conseguindo mudar a história do Covid-19 aqui no nosso país com a quarentena antecipada que nós fizemos, né? Mais ou menos 2 semanas antes do que geralmente os outros países instituíram. E tem uma comparação com a Espanha, inclusive. A Espanha teve o primeiro caso 2 semanas antes do Brasil. E olha como está a Espanha agora, né? Então, as medidas que nós tomamos de isolamento, aproximadamente que pareciam precoces, elas podem ser o que vai nos levar a um resultado diferente dos outros países. É o que a gente espera, né? O que a gente realmente parece que vai acontecer. E é o que a gente espera, que nós tenhamos resultados aparentemente melhores, né? Com menos casos, com menos mortes do que a gente está vendo aí nos países da Europa, nos Estados Unidos, nesse momento, né? Patrícia? Então eu vejo com otimismo. Eu também, assim, eu fiquei, né, um pouco mais aliviada de perceber que esses números estão caindo, mas a gente também não pode descuidar. E é nesse ponto que eu gostaria de entrar com você, porque nós estamos vivendo nos últimos dias, assim, um comportamento que talvez não tínhamos tanta noção do quanto era importante, né? Mas é a questão da higiene. Às vezes a gente não lavava as mãos, pegava no dinheiro, não lavava as mãos. O senso de higiene, ele vai ser cada vez mais reforçado a partir de agora com essa experiência, né, do novo coronavírus, na sua opinião? Eu percebo que cada vez que a gente enfrenta um desses tipos de crise, a gente muda muito os nossos hábitos de higiene. Foi assim com a H1N1, né, em que nós passamos também a ter um reforço do lavar as mãos, do uso do álcool gel. Dentro do ambiente hospitalar, isso é reforçado o tempo todo. A gente dá cursos de como lavar as mãos, isso é algo que a gente sabe que evita, né, adoecimentos. Só que no ambiente doméstico, no ambiente da vida real mesmo, as pessoas às vezes esquecem desse simples hábito, né? Então eu percebo que a crise em si, ela nos traz para novos hábitos. Eu vejo isso dentro da minha casa, meus filhos toda hora vão para o banheiro lavar as mãos. Por quê? Porque eles estão toda hora preocupados se as mãos estão sujas, e antes não era assim. Então eu percebo que se isso muda nas crianças, isso também muda nos adultos. Então a higiene que a gente não era acostumada a desenvolver é algo que a gente tem melhorado, né? Inclusive, por exemplo, os sapatos do lado de fora da casa, né? Ou num canto separado. Isso é um hábito que a gente já gostava de praticar, que eu já vim de uma linha de percepção da importância de deixar os sapatos de fora, né? É um hábito japonês, inclusive. E agora as pessoas estão entendendo a importância realmente de não andar com sapatos dentro de casa. Então, são pequenos gestos que estão mudando realmente os nossos hábitos de higiene. Eu acredito muito nisso. Eu acho que não tem muita volta, sabe? Assim que passar esse momento, porque esses momentos são muito fortes emocionalmente para todos nós, né? E isso acaba fazendo com que os hábitos que a gente adquire nesses momentos, eles acabam ficando por um tempo e acabam se inserindo dentro da nossa rotina. Então, eu acredito que muitos hábitos de higiene vão ficar inseridos. Eu acho que isso, né, é uma lição muito grande, né, para que todos nós possamos entender. É uma lição boa, digamos assim, diante de toda essa questão que a gente vive, né? Mas é uma lição boa para que a gente possa evitar, inclusive, não é, Patrícia, outros tipos de vírus que são comuns, não é? Eu acho que até a questão da gripe mesmo, não é verdade? Isso. Nós temos que nos cuidar do ponto de vista da higiene realmente, por quê? Porque nós estamos em contato com o mundo vivo, né? A gente tem uma aparente
ilusão de que nós temos todo o domínio da natureza, e a gente não tem. O coronavírus veio mostrar para nós que nós estamos imersos em um ambiente que tem vida, além da nossa vontade, além do nosso desejo de controle. Então, nós sempre estaremos lidando com novos vírus, com novas bactérias, com novos processos infecciosos, e nem sempre vai dar tempo de se fazer uma vacina, de se fazer um remédio que cure aquela doença. Então, quanto mais nós pudermos ter hábitos de higiene e hábitos que melhorem a nossa saúde como um todo, mais nós estamos preparados para lidar com isso que faz parte do processo de viver mesmo, entende? Exatamente. Patrícia, deixa eu trazer algumas perguntas aqui da turma que está participando com a gente pelo nosso 99897.1000. A Luciele, ela trabalha como manicure, né? E ela queria saber, por exemplo, a gente falando dessa questão da higiene, do cuidado com a prevenção, né? Tanto do novo coronavírus como outros vírus também que estão aí, como você disse, nesse mundo vivo que nós convivemos. Quais os cuidados que ela deve tomar? Olha, o trabalho da manicure, ele é bem específico, né? E eu não conheço nenhum protocolo que tenha direcionado para algum cuidado específico com o trabalho da manicure. A primeira coisa é restringir o seu trabalho, né? Porque agora seria um momento em que eu sei que você precisa trabalhar, mas seria um momento em que você precisa restringir ao máximo. Porque ao ter contato com as outras pessoas, e se você tiver contato aí com alguém contaminado, é muito difícil que você, pela proximidade do seu trabalho, que você realmente consiga se proteger. Então, o que a gente pode tentar fazer com relação a isso, né? As máscaras, a máscara cirúrgica comum, ela é indicada para a pessoa que está contaminada. Por quê? Porque ao tossir, ao espirrar, aquela máscara consegue segurar a transmissão. Ela não é indicada no dia a dia para as pessoas que estão saudáveis, mas é um mecanismo de proteção que pode ser usado, talvez, pela proximidade sua com o seu cliente, por exemplo. As luvas, com certeza, e a higienização de todo o seu material. Então, lembrando sempre que a gente ainda não sabe exatamente quais são todas as formas de transmissão do coronavírus. A gente sabe que é muito mais rápido do que os outros vírus que a gente tem, por isso que ele tem trazido toda essa importância que a gente tem visto, né? Então, a gente tem que se cuidar com todo tipo de secreção que você vai entrar em contato ali no seu trabalho. A secreção do seu cliente, né? O sangue, se tiver sangue, até as cutículas, pode ser que tenha ali alguma secreção que contamine, porque a gente não sabe realmente de todos os pontos que podem contaminar. Então, o que eu te indicaria é usar a luva, com certeza, diminuir o máximo possível o seu trabalho, porque nesse momento não é nem indicado, né, que somente os serviços básicos estão funcionando e que você use a luva, e a máscara pode ser usada pela proximidade que você vai estar do seu cliente, entendeu? Eu vou trazer a pergunta da Andressa aqui, Patrícia, até porque a gente vai fazer uma pausa aqui daqui a pouquinho. Bom, o momento da rotina normal, minha amiga, a gente vai saber segundo as orientações aí do Ministério da Saúde, né? Tem um período, ela quer saber se tem um período de transmissão do vírus. Porque, inclusive, na semana passada, também foi informado pelos nossos telejornais aqui que a transmissão que antes era de 1 para 6, não é, Patrícia? Agora, com todas essas medidas, está de 1 para 2. Então, ela quer saber como é que é essa transmissão do vírus. Oi. Oi, me escutou? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Patrícia, então. Vamos fazer isso, né? E daqui a pouquinho eu volto com a sua pergunta, tá bom, Andressa? Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais, né, sobre o novo coronavírus, sobre o Covid-19, tá bom? Obrigada pela sua audiência aqui. Algumas boas notícias do novo coronavírus. O primeiro paciente com a Covid-19, né, registrado no Brasil, está curado. E segundo as autoridades de saúde, há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos. E a gente conversa mais sobre esse novo coronavírus, a Covid-19, com a infectologista Patrícia Ferreira, que está acompanhando a gente aqui pelo Skype. Ô, Patrícia, quando a gente deu uma pausa aqui na nossa conversa, agradecendo mais uma vez a sua participação, eu estava aqui com a Andressa, que ela quer perguntar a questão do período de transmissão do vírus. Tem um período para essa transmissão? Bom, até hoje o que a gente sabe é que o período é de aproximadamente 5 dias antes do aparecimento dos sintomas
e pode se prolongar durante o período em que a pessoa apresenta ainda a doença. Então, seriam mais ou menos 14 dias no total. Geralmente a pessoa tem aí 5 dias antes do aparecimento dos sintomas, aí os sintomas aparecem nisso, e mais 14 dias, que seria o tempo de segurança que a gente tem feito. Geralmente todo o processo viral dura em média perto de 7 dias. O que se tem percebido do adoecimento pelo coronavírus é que ele tem durado mais tempo, é como se fosse um quadro mais arrastado, e aí esse período, nesse momento que nós sabemos, pode ser de 14 dias. Então seria um período aí que vai de mais ou menos 19 dias. 5 dias antes, mais 14 dias após os primeiros sintomas, que seria o período de transmissão. Muito bem. Deixa eu trazer mais perguntas aqui para você, Patrícia. A gente tem a Rosa, lá do Guarani. Rosa, um abraço para você. Meu marido é cabeleireiro, Mônica. Gostaria de saber quais os procedimentos que ele deve ter ao voltar a cortar o cabelo. Ou seja, então ele está também nesse distanciamento, nesse isolamento. Ele se enquadra no grupo de risco. Quer dizer, quando voltar, ele vai ter que tomar mais cuidados ainda? Ela não disse se ele é diabético, hipertenso, Patrícia. Bom, por ele se enquadrar no grupo de risco, mais ainda ele deve não trabalhar nesse período agora, pelo menos no mês de abril, maio, que a gente ainda espera ter um número alto de casos. Nós, epidemiologicamente, a gente espera que os casos aumentem e cheguem num parâmetro de regularidade, mas ainda assim pode ser que continue ocorrendo transmissões. E aí seria interessante que ele tivesse os cuidados realmente de higienizar o máximo possível o ambiente dele, talvez procurar saber se a pessoa que ele está cortando o cabelo, se ela está com algum processo viral, deixar sempre dispensa de álcool gel para que ele possa usar. A questão das vias aéreas é realmente se a pessoa tossir ou espirrar mais próxima a ele, entendeu? Então, ele não precisa trabalhar de máscara, por exemplo, do mesmo jeito que eu orientei a manicure, né? A máscara nem sequer é tão indicada. No entanto, a gente usa como se fosse um profissional de saúde. Talvez pela proximidade que ele está ali daquela pessoa, ele poderia usar. Mas diante do fato de que se nós pensarmos que daqui uns 2 meses a gente terá aí bem menos transmissões, ele provavelmente não vai precisar usar. Ele vai usar realmente só o dispenser de álcool gel e tomar mais cuidado em relação à própria saúde dele. E eu acho que além dessa questão do senso de higiene que nós discutimos na primeira parte da nossa conversa, vem outra questão também dessa etiqueta, né, de tossir, de espirrar. A gente vai tomar mais cuidado, eu acredito muito nisso, viu, Patrícia? Deixa eu trazer aqui para você uma outra pergunta de uma amiga ou amigo nosso. A vacina da pneumonia não é, claro, vamos deixar claro, ela não é contra o coronavírus. Estudiosos estão aí atrás dessa vacina contra o novo coronavírus, né? Contra esse novo coronavírus que deve sair o ano que vem, segundo previsões. Mas a pergunta dessa pessoa, a vacina pode ajudar, essa vacina da pneumonia? Você tem informação sobre isso, Patrícia? Engraçado que ontem que eu fiquei sabendo, um amigo meu me mandou uma pergunta no WhatsApp, porque a mãe dele o orientou a tomar a vacina da pneumonia. Ele me perguntou se fazia sentido. E aí, assim, eu não cheguei a ler nada a respeito, só que é o seguinte, se a gente for pensar logicamente, o coronavírus, ele causa uma pneumonia específica viral. As pneumonias virais geralmente causam o que a gente chama de pneumonite, que é uma inflamação no sistema pulmonar, né? E essa inflamação, ela pode dar espaço para o aparecimento de infecções bacterianas secundárias, e aí sim agravar a situação. Durante o H1N1, nós tivemos, a gente fala, na época a gente falava que o que salvou os pacientes foram os antibióticos. Por quê? Porque geralmente os que se agravavam, eles apresentavam infecções bacterianas como fator que vinha, né, junto no pacote da infecção viral. Então, se a gente pensar que as pessoas podem se infectar com o coronavírus, desenvolver uma pneumonia viral e depois uma pneumonia bacteriana, pode ser que a vacina da pneumonia ajude só nessa parte da infecção bacteriana. No entanto, ela dificilmente vai evitar o processo como um todo. Por quê? Porque ela não é para coronavírus, ela é uma vacina pneumocócica que pega algumas cepas de pneumo e não todas, e partindo do ponto de que a pessoa está ali com adoecimento viral, com o pulmão tomado de infecção viral, ela independente se ela estiver vacinada ou não, ela provavelmente já terá uma infecção bacteriana associada, entendeu? Entendi. Então, a efetividade de se tomar ou não a vacina pneumocócica, ela é questionável.
ela pode sim nos proteger de pneumonias bacterianas, que pode ser uma evolução do quadro viral, mas não é uma garantia, entende? Entendo sim. Patrícia Ferreira, infectologista, continua com a gente mais um bocadinho, porque eu estou vendo que a turma está participando porque quer se informar e a Patrícia está nos ajudando também nesse caminho da boa informação. Patrícia, já volto com você e estou vendo que seus filhos estão acompanhando aí a nossa Skype, né? Um abraço para eles, tá? Já eu volto com ela e eu volto agora com a Patrícia Ferreira, que é infectologista, e ela tem ajudado bastante a gente aqui em relação ao novo coronavírus. Vou trazer mais perguntas para você, viu, Patrícia, da turma que está participando, e um caso aqui da Célia, do bairro Planalto. A mãe dela tem 77 anos e sofreu um AVC há 10 meses e teve algumas complicações. Ela está em estado crítico. E eu e os meus irmãos cuidamos dela e todos trabalham, Patrícia. Como é que eles devem se prevenir, né? E o pai dela também, que tem 84 anos, então ela está preocupada. O que essa família pode fazer? Olha, o ideal seria que alguém que cuide dela não estivesse trabalhando, né? Que tivesse uma pessoa nesse período para cuidar deles, né? Dos idosos, e não estivesse trabalhando. Seria o ideal. No entanto, se esse não for a possível realidade, é importante que se tome os cuidados reais de higiene mesmo. De, ao chegar na casa da mãe, trocar toda a roupa, tomar um banho antes de cuidar dela, né, ter sempre esses cuidados com relação, se tiver algum sintoma, se algum desses irmãos ou ela apresentar algum sintoma de um resfriado comum, que não vá à casa dos pais. Então, assim, o ideal seria que menos pessoas estivessem na casa dos pais agora, que somente aquelas, uma pessoa fosse designada para cuidar, uma ou duas, e que elas não estivessem trabalhando. Mas, se não for possível, é tomar realmente medidas de higiene para diminuir o máximo possível a possibilidade deles se contaminarem. E a gente espera a recuperação da sua mãe aí, viu, minha amiga Célia? Isso. Outra coisa, tem uma amiga nossa, ela faz... Como fazer se eu trabalho de doméstica todos os dias e estou no grupo de risco? Tenho pressão alta e bronquite e asma, 55 anos e não sei o que fazer. Quais as orientações? E a gente tem muitas pessoas, né, muitas domésticas nessa situação comum, Patrícia. Olha, então, isso é complicado, né? Porque, teoricamente, elas não deviam estar trabalhando. Então, assim, eu já começo falando isso porque é a orientação, né? De apenas de todo mundo fazer quarentena, todas as pessoas ficarem em casa, e isso inclui também as domésticas. Eu sei que, na real, não é o que acontece. Então, ela tem que estar dentro da casa que ela trabalha, no máximo só dentro do trabalho, em casa, e tomar os cuidados também que a gente tem falado, que é de higienizar as mãos, que é de observar se não tem ninguém sintomático, se tiver algum sintomático que ela não tenha contato, que é de ter cuidados com os ambientes em si, de uma forma, não tem muito o que acrescentar, entendeu? Ela não tem que trabalhar tipo de máscara e de luva. Ela tem, já que ela está naquele ambiente doméstico ali daquela família, se alguém tiver contaminado, ela já entra também como um caso, um contato de um caso suspeito. Então, ela já tem, teoricamente, já tem que ficar isolada. Então, o ideal seria, eu não sei como está sendo com relação às empregadas domésticas, mas o ideal seria realmente que elas não estivessem trabalhando. E eu sei que isso não é o real, mas seria o ideal. O ideal, né? Tem um amigo nosso, ele é vigilante, tem que sair pela rua, né? Ele continua trabalhando. Ele quer saber se tem perigo e se tem que sair de máscara, Patrícia. Não tem que sair de máscara. A gente tem visto aí muitas pessoas. Eu considero um excesso de precaução, tudo bem, também não condeno a pessoa. No entanto, a gente sabe que o uso da máscara ele é importante para aquela pessoa que está com sintomas. Para aquela pessoa que não está com sintomas, ela não faz diferença. E pode até, dependendo se ela estiver suja, né? Por exemplo, sei lá, se já ficou usando um tempo, pode ser que seja pior. Então, a gente sabe que a diferença... A máscara comum, a máscara cirúrgica, né? A máscara que realmente traz uma proteção seria a máscara N95, mas só para os profissionais que manipulam vias aéreas. Então, para os médicos, enfermeiros, que estão ali manipulando vias aéreas do paciente, né? Que estão examinando,
enfim, que estão nas UTIs. Então, só para essas pessoas tem indicação. E a gente já está percebendo aí a falta dela, infelizmente, né? Mais uma pergunta que eu trago para A você. gente tem, só para completar, Claro. por exemplo, quando a gente vê muito na China, no Japão, as pessoas têm o hábito de usar máscaras. Mas esse hábito geralmente a pessoa tem um resfriado, ela já coloca a máscara porque ela já vem de histórias de muitas pandemias, então ela já se preocupa com o outro, entendeu? Entendi. Então a máscara é mais para você proteger o outro do que para você se proteger. Uhum. Tem outra pergunta aqui, a Sheila Betânia, tem cirrose biliar primária, é cabeleireira, também está no grupo de risco quem tem cirrose? Sim, está no grupo de risco. Então, todos aqueles cuidados, né, minha amiga? Deve ficar quietinha, sem ter contato com outras pessoas. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas deixa eu trazer mais uma. A Graça Teles, a gente falou de cabeleireiro, doméstica, a nossa amiga esteticista, quais os cuidados? Eu não sei se ela também está trabalhando nesse momento de pedido de distanciamento social, né? Os cuidados são os mesmos. Higienizar as mãos sempre, usar as luvas e evitar o contato com pessoas que estejam sintomáticas e evitar o contato de uma forma geral, né? Eu sei que os profissionais autônomos, eles estão tentando continuar o trabalho, mas a gente sabe que nesse momento é uma questão muito sério que a gente tem vivido, né? Então, assim, pelas perguntas que estão vindo, eu vejo que as pessoas estão continuando trabalhando de uma forma normal, né? E eu estou trabalhando de uma forma normal porque eu sou uma profissional da área da saúde, mas a indicação que a gente tem que seguir agora é o que a gente tem visto que tem dado certo, que todas as referências científicas e epidemiológicas têm mostrado a importância da quarentena. E a gente tem que respeitar isso. Não adianta, não temos outra saída, entendeu? Então, quando a gente fala para a pessoa ficar em casa, não é um excesso de precaução. É a única saída que a gente tem agora de conseguir conter o avanço da doença. Nós não queremos chegar aí no final de abril. A Itália entrou março com 37 mortos e ela terminou março com 10 mil mortos. Nós não queremos chegar nesse lugar no final de abril, entendeu? Então, as pessoas têm que realmente entender. E assim, eu estou deixando meu recado final para que a gente entenda que não é hora de fazer passeio, não é hora de se resguardar. É hora de pedir ajuda se tiver com a questão financeira, com problema. As pessoas têm ajudado, entendeu? Mas é hora de trabalhar o mínimo possível e de ficar realmente em casa só um núcleo familiar reduzido. Tem algumas áreas que não podem fazer isso, que são as áreas básicas, como a minha, né? E assim, como a sua, que é da imprensa. Mas tem muitas que podem fazer isso, entendeu? Então é esse o momento. Esse é o momento. Muito obrigada por mais esclarecimentos aqui. Patrícia, eu sei que você tem que ser liberada agora. Agradeço e claro que a gente vai precisar de você outras vezes aí também. Um excelente dia de trabalho, viu? E obrigada pelo recado. Obrigada mesmo, um excelente dia. Patrícia Ferreira, infectologista, com a gente aqui, trazendo ainda mais, né?